A necessidade é a mãe da invenção, e em vez de esperar anos de pesquisa e desenvolvimento, as tropas que precisavam de armas específicas muitas vezes resolviam a situação por conta própria. Os soldados na Primeira Guerra Mundial geralmente recebiam rifles de ferrolho, que eram fantásticos para tiros de longa distância. Mas isso era uma grande desvantagem em trincheiras, combates urbanos ou curta distância. Se houve uma nação que abraçou a ideia de armas improvisadas e levou isso adiante, foi a Rússia. A frente oriental não teve a guerra de trincheiras prolongada da ocidental, mas encontraram outro motivo para reduzir as armas para algo mais manejável. Partidários, bandidos, revolucionários e até camponeses que queriam se proteger precisavam de armas que pudessem ser facilmente escondidas de olhares curiosos. O principal fuzil das forças russas era o Mosin Nagant, um fuzil muito confiável e popular, mas era longo. Com a dificuldade de conseguir pistolas, o Mosin Nagant foi adaptado e passou a ser chamado de Obres, que em russo significa cortado. Essas armas não tinham formato ou tamanho padrão, sua forma dependia do que o criador precisava ou tinha capacidade de fazer, sem destruir a arma no processo. Essas modificações podiam ser simples, como cortar o cano, transformando o fuzil em uma carabina, ou encurtando tanto a arma que não passava de uma pistola de ferrolho. Mesmo encurtadas, as armas Obres feitas do Mosin Nagant continuavam usando o potente cartucho 7,62 por 54mm R. O recuo era intenso, e sem mira frontal, a precisão da Obres era quase nula a poucos passos. Mais um desejo do que algo em que se pudesse confiar. Apesar das limitações, elas foram muito usadas nas guerras civis e movimentos de independência no Império Russo e na União Soviética nascente, facilmente ocultadas sob o assoalho, em chaminés ou sob um sobretudo longo até serem usadas. Embora o Mosin Nagant fosse o mais comum, outros rifles também eram modificados assim, como os Mausers alemães e os Arasakas japoneses, e tudo mais que havia disponível então. Na frente ocidental, a guerra de trincheiras dominava, e rifles padrão eram longos demais para serem eficazes nesses espaços confinados. Para resolver isso, usavam pistolas, mas nem sempre estavam disponíveis. Para compensar, os soldados usavam baionetas como facas, ferramentas de escavação como armas de combate e às vezes fabricavam suas próprias armas, o que não pareceria fora de lugar em um campo de batalha medieval. Porretes feitos de móveis, pernas ou outros pedaços de madeira cravejados de pregos ou enrolados em arame farpado, socos ingleses com uma lâmina de faca acoplada, maças e foices de gancho surgiram em campos de batalha modernos, levando alguns soldados a improvisarem armaduras de metal, algo mais comum em Agincourt do que no final do século XX. Apesar do uso de armas corpo a corpo, os soldados buscavam opções mais robustas, pois pistolas eram raras e não queriam depender do alto comando para receber equipamentos adequados ao combate em trincheiras. Eles pegaram as armas de fogo acessíveis e fizeram algumas modificações. Essas mudanças não foram feitas por armeiros profissionais, mas por soldados desesperados com um serrote. Um método para acabar com um impasse perpétuo seria cavar túneis sob a terra de ninguém, abaixo das trincheiras do inimigo. Explosivos seriam colocados no final do túnel e detonados, destruindo as defesas. Por baixo, os escavadores poderiam encontrar o inimigo no subsolo, cavando seus próprios túneis. As batalhas seriam intensas, com ambos os lados se enfrentando no campo subterrâneo. Rifles eram inúteis ali, então os soldados usavam pistolas, ferramentas de trincheira e armas corpo a corpo. Em pelo menos uma ocasião, um rifle foi usado, mas não de uma maneira consistente com os regulamentos. Há indícios do uso de um rifle britânico SMLE encurtado para uma fração do comprimento original. Os detalhes são poucos, mas parece que foi usado por sapadores canadenses perto de Ypres. O cano da arma foi muito encurtado, ficando só alguns centímetros além do receptor, resultando em pouco mais de 60 centímetros de comprimento. No geral, ela não tinha suporte para baioneta nem mira frontal. Foram removidos junto com o restante do cano. Só se pode especular sobre a precisão e o alcance da arma. Mas nos espaços apertados dos túneis, isso não era uma preocupação. As lutas nos túneis eram violentas, mas breves. O lado vencedor, aquele que conseguia trazer mais força rapidamente, e o rifle encurtado dava um pouco mais de vantagem em poder de fogo inicial. Isso podia significar a diferença entre viver e morrer. Modificar um rifle assim era estritamente proibido pelas autoridades. Mas regras e regulamentos não impediam quem estava decidido a sobreviver mais um dia nas trincheiras.
Provavelmente, esse CMLE já estava danificado sem conserto ou havia perdido as miras. De qualquer forma, o que os chefes não soubessem não os prejudicaria. Do outro lado das linhas, os alemães também usavam suas próprias armas encurtadas. A Maxim 0818 é uma submetralhadora rara, versão simplificada e menor da MG08. Fora isso, há pouquíssima informação. Aparentemente, ela era alimentada pelo menos por um carregador de várias fileiras, sem bloqueio. E apesar de baseada na MG08, só usava cartuchos 9mm Parabellum. Com poucas fotos disponíveis, fica clara a natureza improvisada da arma. É pouco mais do que uma coronha de madeira simples e 2 punhos de pistola montados no receptor e um cano curto. Informações como cadência de tiro, quantidade produzida, alcance, precisão e confiabilidade da arma são desconhecidas. Se participaram de combate real ou algo mais, nem o nome se sabe. O nome Maxim 0818 é usado porque os especialistas em armas de fogo não têm um nome melhor para ela e alguns simplesmente a chamam de submetralhadora 0818. Sua existência, no entanto, mostra a prioridade que foi dada às armas improvisadas e compactas na Primeira Guerra Mundial. Os americanos também não perderam tempo em aprender as lições do conflito. Não há relatos de Springfield 1903 encurtados, mas soldados americanos modificaram outras armas para a guerra de trincheiras. Espingardas já haviam sido usadas com sucesso nas Filipinas para pacificar a insurgência e foram utilizadas com efeito devastador contra os alemães. Essas espingardas de trincheira, bem mais curtas que os rifles padrão, disparavam impressionantes rajadas de balins a curta distância. Os soldados que as utilizavam modificaram as varredoras de trincheira ainda mais, serrando o cano para deixá-las ainda mais compactas. Essas armas eram brutalmente eficazes e, de forma famosa, levaram os alemães a protestarem oficialmente contra o seu uso. Os americanos, em sua maioria, ignoraram as ameaças de represálias e continuaram a usá-las até o fim da guerra. Mesmo após a guerra, o conceito de obres ganhou um status mítico e seria usado na Guerra Civil Espanhola, na Segunda Guerra Mundial e além. E são itens populares de colecionador até hoje entre entusiastas de armas de fogo. Geralmente as armas obreis são rifles de ferrolho, mas outros tipos também foram encurtados. Rifles semiautomáticos, submetralhadoras, espingardas e outros armamentos também foram reduzidos de tamanho, sendo mais fáceis de esconder ou adequados a uma situação específica. Ainda hoje, armas improvisadas no estilo obres continuam sendo usadas, verdadeiras armas Frankenstein. Uma submetralhadora PPSH-41 soviética, usada na Segunda Guerra Mundial, foi achada recentemente no Iraque. A coronha de madeira foi cortada de modo que a curva da coronha foi transformada em uma empunhadura de pistola, e o cano foi reduzido a uma largura de mão a partir do receptor. Ainda mais raro, a arma foi adaptada para munição 9x19mm Parabellum e carregadores da MP-40 alemã. Ela é pequena o bastante para ser disparada com uma mão, mas como todo obris, o recuo deve ser imenso. Disparar totalmente automático com uma mão provavelmente traz grande risco à saúde. Isso só mostra que no campo de batalha, um pouco de engenhosidade e acesso a uma serra podem fazer toda a diferença.